Ninguém nunca me perguntou isso. Você é feliz por estar na política? Sou. Eu sou feliz por estar na política. Você, como evangélico, com esse crescimento da comunidade evangélica no Brasil, até onde isso impacta a política na sua visão? Muito boa essa pergunta sua, Ney. Você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você fala assim, eu não vou discutir política. Tudo bem, respeito a decisão. Eu não vou me envolver com política. Tudo bem, respeito. Eu não tenho perfil político, mas às vezes você não tem perfil político, mas pode ser que você tenha o perfil de apoiar alguém que vai te representar. Por isso eu tô dizendo, as pessoas boas precisam ocupar os espaços públicos. Se você não mexer com política, ficar na sua zona de conforto, vai chegar 2028, você vai ter lá 11 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito e alguns secretários. E pode ser que tenha alguém lá que não vai te representar. Por quê? Porque você não quis se envolver. Seja bem-vindo ao SonaCast, eu sou Ney Rodrigues e hoje a conversa é daquela que você tem que ouvir. Recebemos aqui o deputado estadual Eduardo Azevedo para um bate-papo direto, esclarecedor e cheio de bastidores político. Eduardo, seja bem-vindo ao SonaCast. Olá, Ney, olá todos aí os telespectadores, seguidores, do SonaCast. Eu fico muito feliz em poder estar aqui para a gente trazer aí um bate-papo legal de uma prestação de contas, de uma biografia, daquilo que a gente tem tentado, daquilo que a gente tem feito e daquilo que a gente ainda pode fazer dentro da vida pública. Me sinto muito honrado e agradeço de todo o coração o convite da gente estar aqui, aproximando-se cada vez mais também da população de Cláudio, que Cláudio é uma cidade muito especial para o nosso mandato. É uma cidade que nós tivemos entre os 853 municípios, está entre as 5 cidades onde eu tive mais votos no estado. Bacana. Então é uma cidade que realmente a gente tem um carinho, é a cidade carinho, a gente tem um carinho, uma atenção em tentar retribuir a população de Cláudio sobre a confiança que foi nos dada para poder desempenhar o mandato. Cara, a gente fica feliz demais de você ter aceitado, é o primeiro deputado estadual que a gente convida e que abraçou a causa, assim, sem problema algum. Muito obrigado mesmo pela confiança. Nós que agradecemos. Olha só, Eduardo, quem era o Eduardo antes mesmo da política? Eu posso responder trazendo a pergunta para o tempo certo. Quem era? E eu vou falar quem é. Porque quem era remete ao passado. Sim. E hoje é quem sou, porque ainda faz parte da minha vida a resposta à sua pergunta. Eu sou verdureiro, tá? Então, assim, a gente vem de uma família que a vida inteira trabalhou em Divinópolis no ramo de hortifruti granjeiros. Além de ser verdureiro, eu sou engenheiro civil e hoje, com as bênçãos de Deus e com a aprovação da população que confiou em mim ser o seu representante, estou como deputado estadual. Por isso que eu estou respondendo dessa forma, porque ainda eu continuo levando a vida de verdureiro nas horas vagas. Por que nas horas vagas? Porque, graças a Deus, o nosso mandato é um mandato muito dinâmico, a gente tem visitado muitos municípios, só hoje nós estamos visitando 3 municípios aqui da região centro-oeste. Então, quando sobra um tempinho, às vezes no finalzinho do dia, à noite, que eu estou em Divinópolis, e principalmente nos finais de semana, eu ainda faço questão de comparecer lá no varejão que a gente tem de hortifruti granjeiro, atender a população, tá ali no caixa, arrumar a banca. Então eu ainda sou o Eduardo verdureiro, o Eduardo engenheiro civil e hoje o Eduardo político e o Eduardo pai de família. Por isso que eu respondi quem sou ainda, porque não é quem era. Cara, que resposta massa, velho. Gostei. Show de bola. Quando foi que você decidiu entrar na política? Tem aquele estalo? Tem. Eu acho o seguinte, sabe, Ney? O que nos faz vir para a vida pública é não se sentir representado. Eu não me sentia representado. Porque muitas pessoas hoje, a maioria dos políticos, são aquela famosa água de salsicha. Aquela coisa morna, aquela coisa sem graça, sem sabor, que quer agradar todo mundo. E hoje não existe essa questão de você agradar todo mundo. Eu sempre falo nos meus discursos, por onde eu passo, que neutro é só o sabonete de bebê, que nós precisamos ter posicionamento. Então eu não me sentia representado. Os políticos que ali estavam não defendiam as pautas que hoje eu defendo. Então, por causa dessa falta de representatividade, por não sentir que tinha alguém que me representava, eu vim para a política para poder atender esses anseios que antes não eram atendidos. Show.
Em 1º de janeiro de 2021, você assumiu como vereador de Divinópolis. O que te marcou nessa época? O que me marcou foi a oportunidade de começar a representatividade do povo de Divinópolis como vereador em 2021. Sem dúvida alguma, é um dia que vai ficar marcado na minha história, porque foi a primeira vez que eu pude falar assim, agora eu consigo, né, dar voz a quem não tinha voz. Então, ser o representante da população de Divinópolis foi a resposta que eu posso dizer. Foi o que marcou o 1º de janeiro da minha vida, em poder estar ali representando o povo. E hoje, numa esfera ainda maior, representando o estado de Minas Gerais. Show. Como deputado estadual, qual o momento que te orgulha até hoje? O momento que mais me orgulho como deputado estadual, Ney, são 2 pontos específicos. Eu vou dividir essa resposta em 2 pontos. O primeiro é porque o deputado estadual, ele consegue ajudar mais que o vereador. Hoje, graças a Deus, nós temos o nosso mandato que dispõe das emendas impositivas. E o que é emenda impositiva? Vou resumir para você de forma muito simples. É o dinheiro do povo voltando para o povo. Por quê? Vamos lá. Você vai no posto ali abastecer seu carro, abastecer sua moto, ou até mesmo o seu caminhão, você vai pagar imposto. Você vai lá no açougue comprar sua carne para fazer o churrasco no final de semana, você vai pagar imposto. Você vai comprar a sua bebida para você poder beber, você vai pagar imposto. Embora eu não beba, mas todo mundo tem o direito de beber. Entendeu? Então a gente respeita. Você vai comprar o material escolar do seu filho, você paga imposto. Então quando o dinheiro que você paga imposto volta para você através da emenda parlamentar, cara, isso é muito gratificante. Aqui para a Cláudio, por exemplo, um dos pilares do nosso mandato é a segurança pública. Por quê? Porque eu pergunto para você que está aí do outro lado, me assistindo, acompanhando, tem coisa melhor para você quando você sai na rua e tem a sensação de segurança pública? Cara, é gratificante. Então nós já mandamos aqui para a Cláudio mais de R$1 milhão em recursos. E um deles foi a aquisição das motocicletas para a Guarda Civil Municipal, para poder aumentar ainda mais, assim, dar uma estrutura melhor e aumentar ainda mais o laço ali de alcance que eles fazem. Outra emenda importante que nós mandamos aqui para esse ano de 2024, R$500 mil para a área da saúde, a pedido da vereadora Rosângela, uma articulação aí através do prefeito Zezinho, para poder zerar a fila de cirurgia, pelo menos tentar zerar. Então, assim, a emenda impositiva, ela impacta vidas. Então, isso para mim é gratificante. Saber que através do meu mandato eu estou sendo um instrumento de transformação de vidas. E, para mim, como eu disse para você que você me perguntou, por que você veio para a política? Eu não sentia representado. Uma das principais pautas do nosso mandato, além da segurança pública, é a defesa das nossas crianças. Criança não tem que ser abusada. Criança tem que ser amada, respeitada. E um dos primeiros projetos de lei que nós apresentamos aqui na Assembleia, Ney, que não tinha ninguém que tinha coragem de apresentar, aprovado, lei, sancionado pelo governador Romeu Zema, é o projeto que prioriza a investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente em Minas Gerais. Como que isso funciona? O deputado estadual, ele não legisla em matéria penal. Isso é competência de deputado federal e senador. Mas nós achamos uma brecha ali que a gente poderia dar celeridade na investigação desses crimes. Hoje, quando chega no âmbito da Polícia Civil, na delegacia, vai chegar ali crime de estelionato, crime de furto, crime de latrocínio, crime de estupro, enfim, uma diversidade de crimes. Quando é um crime contra a criança, ele tem prioridade de investigação. Ele passa na frente dos outros crimes, o delegado tem que investigar aquele crime primeiro e entregar para o judiciário, para que o judiciário possa tomar as devidas providências e colocar esse tipo de escória da sociedade que abusa de criança e adolescente atrás das grades. Então, isso para mim é uma vitória do nosso mandato. Um dos primeiros projetos de lei que nós aprovamos aqui no estado. Parabéns, cara. Isso aí eu acompanhei e foi top. Marcante. Foi marcante. O que você ainda não conseguiu entregar como deputado, mas quer concluir até o fim do seu mandato? Eu não posso dizer concluir até o fim do mandato, que eu não posso prometer aquilo que eu não consiga fazer para a população. Eu sempre vou ser muito realista. Mas ainda existe muita coisa para poder ser concluída aqui no estado. E eu não sei se eu vou conseguir concluir até o final do meu mandato. Eu digo aqui por questão de infraestrutura, eu digo aqui por questão de saúde, eu digo também por questão de segurança pública, eu digo também por educação. São segmentos que precisam melhorar muito no nosso estado. E eu vou trabalhar cada dia do meu mandato, até o último dia do meu mandato, para que nós possamos conseguir alcançar
o maior número possível dessas demandas que chegam ao nosso gabinete. Nós recebemos muitas demandas em todos esses segmentos. Mas enquanto Deus permitir que eu esteja aqui até o último dia do meu mandato, eu quero atender e tentar atender o máximo possível de todas essas demandas que nós recebemos. Show. E seguinte, o que ninguém sabe sobre o dia a dia de um deputado, mas que vale a pena você contar aqui? Olha, a população, infelizmente, né, pelo cenário que se desenvolveu no Brasil nos últimos anos, tende a rotular que política é tudo igual. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: os dedos da mão não são iguais. Há distinção. E existem pessoas que são influenciadas e pessoas que nasceram para influenciar. E eu estou ali na política para poder tentar influenciar as pessoas a fazerem aquilo que é correto. Então, quando eu digo isso, porque eles falam assim, política é tudo safado, política é tudo farinha do mesmo saco. Não é não. O que às vezes a população não sabe é que por detrás do político, quando é um político honesto, um político íntegro, que quer servir a população igual nós servimos, existe um ser humano. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa que sou suscetível a erro. Mas eu tenho certeza que se você for acompanhar o nosso mandato, nós temos mais acertado do que errado. E o erro serve também para a construção, para a crítica, para você fazer uma autoavaliação. Verdade. Então, que as pessoas muitas vezes criticam, não estou falando que não tem que criticar, não tem que criticar mesmo, tem que cobrar, porque nós estamos aqui para ser cobrados. Mas é que atrás do político existe um ser humano que tem sentimentos, que tem família e que quer também, em muitas situações, não é deixar de ser cobrado, tem que cobrar, mas muitas vezes ser respeitado. Porque às vezes as pessoas levam para um outro caminho, querendo colocar você como você fosse igual aos outros. E você não é igual aos outros. Bacana. Sua família, ela atua no municipal, no estadual e no federal. Dá para dizer que a família Azevedo, ela cuida da população em todas as frentes? Não em todas as frentes, mas em todas as áreas da política. Quando você fala municipal, por quê? Porque o meu irmão é prefeito de Divinópolis. Isso. O Gleidson Azevedo. Quando você fala estadual, por quê? Porque eu sou deputado estadual, então estou cuidando do estado. E quando você fala federal, porque o Cleitinho é senador e ele está cuidando de todo um país. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que recai sobre nós em representar, digamos assim, que essa palavra mais correta de dizer, em representar a população em todas as esferas da vida pública, municipal, estadual e federal. E nós vamos continuar aqui a cada dia fazendo o nosso melhor para representar essa parcela tão especial da população que confiou em nós para ser seu representante e até também daqueles que não confiaram, daqueles que não votaram. Porque quando você assume um cargo público, você tem a obrigação de conduzir a vida pública com maestria, com zelo, com transparência, com honestidade e com resultado para quem foi o seu eleitor e para quem também não foi o seu eleitor. Cara, bacana demais. Olha o seguinte, Eduardo, você como evangélico, com esse crescimento da comunidade evangélica no Brasil, até onde isso impacta a política na sua visão? Eu acho muito boa essa pergunta sua, Ney. E eu já me deparei com situações que muitas vezes eu acho que esse ditado, ele para mim, ele não deveria ser dito. Onde eles falam assim, política e religião não se discute. Pra gente poder responder a questão do evangelho. Se não discutisse política e religião, ou vou mudar a forma de falar, se houvesse mais participação e mais cobrança da população nas decisões políticas, não haveriam tantos falsos pastores e nem tantos ladrões na política se isso não fosse discutido. Então o crescimento não só da população evangélica, como da população cristã, quando eu digo de católicos, digo de evangélicos, tem assim crescido muito em todo o Brasil. E não só o crescimento, mas a participação também. Porque hoje, Ney, você não discute somente questão de infraestrutura, de segurança pública, de saúde, de educação e de geração de emprego. Não. Hoje você discute valores. Você discute valores que, na minha opinião, são inegociáveis. Então, o crescimento da população cristã no Brasil é extremamente importante e até incentivo você também, que é cristão, que é conservador, que defende os valores familiares, que defende os valores cristãos, que vem para a política, para a gente poder nos unir e realmente transformar o nosso município, transformar o nosso estado e transformar o nosso país. Por quê? Porque se as pessoas boas não se envolverem, os maus vão continuar ocupando os seus espaços. Você que é cristão,
Você que é evangélico, você que é católico, fala assim, eu não vou discutir política. Tudo bem, respeito a decisão. Eu não vou me envolver com política. Tudo bem, respeito. Eu não tenho perfil político, mas às vezes você não tem perfil político, mas pode ser que você tenha o perfil de apoiar alguém que vai te representar. Por isso eu estou dizendo, as pessoas boas precisam ocupar os espaços públicos. Se você não mexer com política, ficar na sua zona de conforto, vai chegar 2028, eu estou falando porque eu estou falando especialmente para o município de Cláudia aqui agora. Você vai ter lá 11 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito e alguns secretários. E pode ser que tenha alguém lá que não vai te representar. Por quê? Porque você não quis se envolver. Aí quando você se envolve, você coloca alguém para representar. Aí eu pergunto para você, você não quer envolver com a política hoje, mas tudo que é decidido na cidade envolve política. E aquilo vai impactar a sua vida. Então se você não envolver, você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, se você não envolver, depois não tem como você cobrar. Então esse crescimento é importante e eu sempre vou incentivar pessoas do bem, os cristãos, a se envolverem com a política. Por quê? Porque se você não envolver, os maus vão envolver. E eu entendo que é um momento hoje para Minas Gerais, um momento para o Brasil, que as pessoas boas precisam ocupar os espaços públicos. Com certeza. Como deputado, o que você vê que Minas ainda tem que melhorar? Minas precisa melhorar muito na questão da geração de emprego. Assim, tem sido números satisfatórios, o governo Zema tem feito um excelente trabalho. Mas por que eu falo isso, Ney? Eu vou defender sempre a questão dos valores familiares, a questão dos valores cristãos, mas eu vou defender a geração de emprego e renda. Por quê? Discute-se muito no âmbito social. E eu pergunto para você o seguinte, qual o melhor programa social que um prefeito, que um vereador, que um deputado, que um governador ou que um senador pode deixar para uma sociedade? Você sabe qual que é? Será que seria o auxílio gás que o governo federal está aí promovendo? Será que seria o Bolsa Família ou outros diversos tipos mais de auxílios que o governo federal promove, que são tantos que a gente às vezes nem sabe? Não é. Esse não é o melhor programa social que um político tem que deixar para você. O melhor programa social que um político tem que deixar para você chama-se geração de emprego e renda. O trabalhador, na sua grande maioria, ele não quer viver do assistencialismo. E eu não quero que as pessoas, que você que está me acompanhando aqui, viva das migalhas do governo. Porque eu estou falando isso e às vezes é pesado de dizer, mas o governo quer dar migalhas para a população. Para poder deixar as pessoas na sua zona de conforto e não conhecerem o potencial que elas têm de crescer. Porque quando você tem o potencial de crescer, você estuda, você faz faculdade, você faz um curso superior, o seu horizonte se abre. E aí você começa a cobrar do governo. Mas quando o governo mantém a população ali na zona de conforto, ela se torna massa de manobra. Então, Ney, eu como deputado estadual, eu sei que eu tenho que lutar muito para que Minas Gerais possa ser um estado que mais emprega e gera emprego no país. Por que disso? Porque quando as pessoas estão empreendendo, estão crescendo, estão gerando emprego, estão gerando renda, nós estamos levando dignidade e aumentando a cadeia produtiva do país. Então eu não sou contra o assistencialismo, gente. O assistencialismo, em alguns casos, ele precisa de existir. Eu sou contra o assistencialismo se tornar uma forma de manobrar a opinião das pessoas, de formar a opinião das pessoas. Eu sou a favor disso, de trabalhar para que as pessoas possam realmente trabalhar, gerar emprego, gerar renda e alcançarem voos maiores. Então eu vou trabalhar sempre por isso, Ney. Show. Você considera que a sua carreira, ela é um propósito de Deus na sua vida? Eu sempre falo isso. Digo que hoje eu tenho um mandato, né, como deputado estadual, e o meu mandato, eu uso essa comparação. Ele não é só um mandato. Ele é um ministério que Deus colocou nas minhas mãos para que eu possa abençoar pessoas. Igual eu estava falando aqui anteriormente, nós destinamos R$500 mil para Cláudio para zerar a fila de cirurgia. E às vezes você está aí, ó, não sei qual que é a sua cirurgia, catarata, vesícula, existem diversos tipos de cirurgia. E você está aí esperando anos para que a cirurgia acontecer. Mas aí o recurso que o deputado empenhou chega no município e através daquele recurso o prefeito consegue atender a sua demanda. Isso aí é bênção. O meu mandato abençoando as pessoas. O meu mandato levando dignidade para as pessoas. Então eu vejo que isso realmente é um chamado de Deus para que a gente possa transformar a vida das pessoas. Show. E o seguinte, Eduardo, depois da prisão do ex-presidente Bolsonaro, qual a leitura que você faz no cenário político hoje? Ney, a gente passa por um momento muito triste no Brasil,
onde nós vemos aí pessoas que deram rombos milionários do INSS sendo blindadas, sendo protegidas, até mesmo de irem fazer um depoimento na CPMI do INSS. Enquanto uma pessoa igual ao Bolsonaro, pode ser que eu estou falando para alguém aí que não gosta do Bolsonaro, mas eu quero que você esqueça o lado pessoal e me mostre por que Bolsonaro foi condenado. Existe uma narrativa de uma possível tentativa de golpe, de um golpe que não existiu. Então nós vemos aí que não existe um julgamento jurídico, e sim um julgamento político. Então é triste para nós vermos pessoas que realmente cometeram corrupções, que realmente roubaram do Brasil, continuam vivendo a sua vida livre, leve e solta no seu curso de existência. E Bolsonaro preso de forma injusta. Tudo que nós queríamos é que nós pudéssemos tentar reverter a situação do Bolsonaro para que ele pudesse ser presidente para o ano que vem. Mas infelizmente parece que isso não vai ter tempo suficiente para que aconteça. Mas nós não podemos perder a esperança. A cada dia nós cobramos os deputados federais, inclusive do Cleitinho, meu irmão, que é senador, do Nicolas, que é um excelente deputado, para que eles possam pautar o mais rápido possível e cobrar dos presidentes da Câmara, né, o senhor Hugo Mota, e cobrar também do senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pautem um pedido do projeto da anistia. Porque não é só o Bolsonaro que está preso injustamente. Existem várias pessoas, igual o caso da Débora, que pichou uma estátua com um batom, recebeu uma pena de mais de 14 anos, né, de 14 anos de prisão. Pena essa que nem estuprador, ladrão, bandido recebe no Brasil. Uma inversão de valores muito grande, porque a gente defende a anistia. Mas se não tiver tempo suficiente para que o Bolsonaro seja realmente o candidato a presidente, nós precisamos trabalhar o nome da direita. E é um momento que a direita precisa estar unida e não dividida, para que esse nome que o Bolsonaro vai indicar possa realmente vencer o PT e nós possamos voltar com um Brasil mais próspero, com um Brasil mais digno, com um Brasil que possa realmente alcançar níveis maiores. Porque eu vou falar a verdade para vocês, eu tô aqui hoje, né? Eu tenho 46 anos de idade. A vida inteira eu ouvi falar que o Brasil teve índice de inflação, produto subindo muito. Eu sou daquela época que você chegava no supermercado de manhã cedo, o produto estava um valor, chegava à tarde estava outro, à noite já estava outro, por causa da inflação. A gente sempre viveu isso no Brasil, cara. Esse fantasma da inflação que consome a economia do Brasil. Mas, durante a gestão do presidente Bolsonaro, eu nunca ouvi falar que o Brasil houve um índice de deflação. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Então a gente torce para que isso aconteça novamente, que o Brasil possa ter um governo de direita novamente, e esse governo possa endireitar e dar novos rumos para o nosso país, porque a situação como o Brasil está hoje, infelizmente, vai de mal a pior. Cara, terminando aqui o AcionaCast, mas eu quero deixar uma pergunta aqui, que às vezes você tem isso e às vezes tem muita gente que tem isso e nunca chega dessa forma. Qual a pergunta que você sempre quis responder e ninguém nunca fez? Pergunta boa, o pessoal nunca me perguntou isso. Me veio aqui na cabeça agora, Eduardo. Ninguém nunca me perguntou isso. Você é feliz por estar na política? Sou. Eu sou feliz por estar na política. Embora eu precise abrir mão de, muitas vezes, estar com a minha família, de estar com a minha esposa, de estar com meus filhos, mas eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu vou falar aqui agora, quando a gente for a nível de Cláudio, eu vou falar a nível de município mesmo. Porque as pessoas, elas não vivem na Assembleia Legislativa, que é lá em Belo Horizonte, onde eu estou. As pessoas não vivem no Senado Federal, onde o Cleitinho está. As pessoas não vivem na Câmara dos Deputados, onde os deputados federais são. As pessoas vivem nas cidades. E quando muitas cidades que nós percorremos aqui, Centro-Oeste, Sul, Norte, uma emenda nossa lá, um recurso que a gente indicou para a prefeitura, tinha uma senhorinha que morava num bairro lá na periferia. E mais de 40 anos, aquela senhora ali e sua família viviam nas mazelas da falta de infraestrutura, que não tinha esgoto. Durante o período de chuva, não conseguia sair de casa, era só barro. No período de seca, era só poeira. Muitas vezes o filho dela, para poder ir para a escola estudar, chegava na escola sujo, porque saía para poder pegar o ônibus do transporte escolar, saía debaixo de chuva, chegava sujo de barro, saía na poeira, chegava sujo de poeira. Aí aquela pessoa chega para você e fala assim, que em muitos lugares as pessoas chegam e falam para a gente dessa forma: nenhum político nunca olhou para o meu bairro como você olhou.
Saber que o recurso que você destinou para a prefeitura, ele levou dignidade para aquela família. Isso compensa toda a porrada que a gente leva na política. Que a gente apanha de forma injusta. Mas quando você tem um feedback da população, fala assim, nossa, eu esperei 40 anos e você com 3 anos de deputado resolveu o problema da minha rua. Isso aí me deixa muito feliz. Ou a pessoa estava ali, Ney, muito tempo, igual através do nosso mandato, o ano passado, esse ano nós mandamos recurso aí para várias cidades da região centro-oeste, onde nós fizemos mais de 3.000 exames de vista. Tem pessoas simples, né, não tinha condição, falou assim, nossa, eu tanto queria ter um óculos, e a gente conseguiu, através da emenda parlamentar, mandar o recurso para a saúde para que o exame de vista da pessoa fosse realizado. Entre outros mais, da saúde, da educação, onde a gente chega em algumas escolas do interior e as crianças faziam educação física debaixo do sol, debaixo da chuva, não tinha ali criança mais simples, não tinha nenhum calçado para poder jogar bola, queimava tudo a sola do pé, e aí você chega lá naquela escola, a quadra está coberta. Por quê? Porque a emenda parlamentar do deputado fez a quadra cobrir. Então isso me faz ficar muito feliz. Isso me faz ficar feliz. Embora a gente saiba que a gente não vai conseguir alcançar todas as pessoas, mas o nosso mandato tem transformado vidas. E é isso que eu falo e eu resumo. Eduardo, você é feliz na política? Sim, sou feliz. Essa é a pergunta que nunca me fizeram. E o que é a política para você? Uma outra pergunta que nunca me fizeram. Vou responder ela aqui. A política, para mim, é uma ferramenta para transformar pessoas. E é isso que a gente vai viver sempre. Cara, show de bola. Quero te agradecer aqui o seu tempo, a sua dedicação. Já entrei essa entrevista aqui, esse podcast, já agradecendo o jeito que eu fui atendido. Que Deus possa abençoar cada Amém. dia mais a sua caminhada, a sua família. Não te conhecia, mas você tem uma energia muito boa, cara. Obrigado. Eu creio sim que é propósito de Deus isso. E que as portas do AssonaCast estejam abertas para você, porque você precisar. Agora, antes de terminar, como deputado, deixa uma mensagem de fim de ano aí para as pessoas. É muito importante, né? A gente está a menos de um mês do Natal, né? E o que a gente sempre preocupa em fazer no Natal? Presentear aquelas pessoas que a gente mais ama. Isso não é errado, não. O momento que você vai estar ali em família, o momento que você vai estar celebrando ali as pessoas que você ama. Presenteie mesmo. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. A gente não sabe do dia da manhã. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está aqui agora no podcast. Eu vou sair aqui em outra agenda. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos. Mas viva os momentos do Natal com a sua família como se fosse o último Natal da sua vida. Não estou dizendo que vai ser o último, tá, gente? Mas eu falo na questão da intensidade. Presenteie quem você ama. Abrace seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Mas não esqueça de uma coisa. O Natal simboliza nascimento. A palavra Natal é sinônimo de nascimento. E às vezes a gente, naquele calor, naquela euforia do Natal, a gente quer realmente presentear as pessoas que a gente está próximo. Faça isso da sua melhor forma possível. Mas não se esqueça, eu sempre falo quando está no período de Natal, Ney, de presentear o dono da festa. Quem que é o dono da festa? Jesus Cristo. Embora a Bíblia não nos dê realmente evidências reais que Jesus nasceu em dezembro, mas nós, como cristãos, aproveitamos dessa data para poder celebrar o nascimento de Cristo. Presenteie o dono da festa. Como que você vai presentear o dono da festa? Eu estou aqui agora e pode ser a única oportunidade que Deus está me dando para falar no seu coração. Todo ser humano ele tem um vazio. E alguns procuram preencher aquele vazio com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com a carreira. Tudo a gente procura preencher, mas ele nunca vai ser preenchido na sua plenitude. Por quê? Porque esse vazio ele só é preenchido com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, se a sua vida não está completa, é porque está faltando alguém. E Apocalipse capítulo 3, 20. Capítulo 3, versículo 20 fala o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
essa porta não tem como ser arrombada. A fechadura é só do lado de dentro. Você que precisa abrir a porta. Porque Deus, ele é muito polido, ele é muito educado. Ele não vai interferir na sua decisão, a decisão é sua. Mas quando você abrir essa porta e permitir que ele entre na sua vida, a Bíblia fala assim, ó, eis que cearei com ele e ele comigo. Então presentei todo mundo no Natal. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, mas presentei o dono da festa, que é Jesus Cristo. E o que ele está te pedindo de presente? Dá-me, filho meu, o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se 2025 não foi bom para você, a cada dia que você acorda, Deus te dá uma nova folha em branco na sua vida para você preencher, para você reescrever a sua história. Mas essa história só vai ser reescrita se Jesus estiver ao lado dela. Então, presentei o dono da festa, entregando para ele o seu coração e a sua pessoa. Que Deus te abençoe. Amém. Com essas belas palavras aí do deputado, eu encerro a SonaCast e te espero na próxima entrevista, mas eu puxo um pouquinho para você comentar aqui em cada entrevista dele. Eu creio que você viu um Eduardo diferente, você viu um Eduardo tranquilo, um homem de Deus e com belas palavras aí aqui dentro do SonaCast, que será uma entrada na política diferente que a SonaCast está fazendo. Então, deixo a convite aí aos outros deputados estadual, federal, deixo todo aberto aí para vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.